Uma parcela significativa e em constante crescimento do volume total do treinamento de combate moderno pessoal de voo não ocorre no ar real, mas no solo, em simuladores especializados e tecnicamente extremamente avançados, cujo realismo e valor prático aumentaram significativamente nas últimas décadas. Um moderno simulador de aeronave de combate completo é um sistema muito mais complexo e tecnicamente rico em comparação com as primeiras gerações relativamente simples de dispositivos semelhantes usados há várias décadas. Uma cópia precisa e detalhada da cabine real de um tipo específico de aeronave de combate, muitas vezes instalada em uma plataforma móvel especial, capaz de, pelo menos parcialmente, até certo ponto, simular as sensações físicas reais de sobrecarga e vibração durante uma manobra realizada por um piloto durante o treinamento, complementado por um sistema visual extremamente realista e de alta qualidade que envolve o piloto com uma imagem panorâmica quase completa do mundo exterior, incluindo a simulação mais confiável do terreno real de uma região geográfica específica, e o comportamento de vários tipos de aeronaves e solos amigos e inimigos objetos. A principal vantagem prática de um sistema de treinamento tão moderno e tecnicamente avançado é a possibilidade fundamental do treinamento prático mais realista de uma gama extremamente ampla de diferentes cenários de combate e situações táticas, incluindo as situações de emergência mais perigosas e críticas, cujo treinamento em condições reais de voo seria extremamente perigoso ou simplesmente fisicamente impossível sem a destruição real de equipamento militar caro. O mais importante, risco real para a vida do piloto treinado. Uma vantagem prática adicional significativa é o custo relativo significativamente mais baixo de tal treinamento em solo em comparação com o custo do treinamento de voo real em uma aeronave de combate real de duração semelhante, o que requer gastos significativos de combustível de aviação caro, manutenção intensiva de equipamentos reais e, mais importante, o esgotamento gradual e inevitável da vida estrutural de uma fuselagem de aeronave real, que já discutimos em detalhes em uma das partes anteriores deste material. Complexos de treinamento modernos demonstram valor prático particular em relação ao desenvolvimento de interação tática de grupo complexa, vários simuladores separados, muitas vezes localizados fisicamente em localizações geográficas completamente diferentes, podem ser tecnicamente combinados em um ambiente de treinamento único e comum por meio de canais de comunicação seguros modernos, permitindo que vários pilotos diferentes pratiquem simultaneamente, de forma prática, interação tática conjunta complexa dentro de um único cenário de combate condicional comum, sem a necessidade da presença física conjunta de todos os participantes de tal treinamento em grupo em um campo de aviação comum. É importante, no entanto, enfatizar que a aviação militar moderna, apesar de todo o progresso significativo no campo dos sistemas de treinamento tecnicamente avançados, não considera de forma alguma esse treinamento em solo como um substituto completo e abrangente para a prática de voo real. Certos aspectos de um voo real, incluindo a sensação física direta de sobrecarga real, o estresse psicológico real da consciência de um risco genuíno, não condicional, e uma série de outros aspectos sutis e difíceis de formalizar da experiência de voo real, são objetivamente impossíveis de serem completamente, 100% reproduzidos mesmo dentro da estrutura do sistema de treinamento moderno mais tecnicamente avançado, que faz uma combinação razoável e equilibrada de um volume significativo de treinamento em solo relativamente barato, seguro e muito flexível com um certo volume obrigatório, invariavelmente necessário, de treinamento de voo prático e real, a abordagem moderna ideal e mais eficaz para o sistema geral de treinamento de combate do pessoal de voo militar. Já examinamos detalhadamente a técnica moderna de pouso de uma aeronave em um porta-aviões usando um aerofinisher e um gancho. Mas o próprio design de uma cabine de comando moderna, localizada em um ângulo característico em relação ao eixo longitudinal do casco do navio, é uma invenção histórica relativamente tardia, cujo aparecimento aumentou radicalmente a segurança da aviação baseada em porta-aviões e sem a qual as operações modernas de voo intensivo a bordo de um porta-aviões seriam simplesmente impossíveis em sua forma atual. Durante um período inicial bastante significativo de desenvolvimento da aviação baseada em porta-aviões, até a década de 50 do século XX, os porta-aviões tinham uma cabine de comando única e reta, onde a zona de decolagem e a zona de pouso das aeronaves realmente coincidiam entre si, localizadas estritamente ao longo da mesma linha ao longo do eixo longitudinal do navio. Este projeto criou um problema de segurança muito sério e potencialmente catastrófico, no caso de um pouso mal sucedido, quando a aeronave de pouso, por algum motivo, não conseguiu prender o gancho em nenhum dos cabos de travamento, ela simplesmente não tinha para onde ir, exceto para colidir com outra aeronave já estacionada na proa do mesmo convés reto.
Foi para evitar esses acidentes catastróficos, infelizmente bastante comuns na prática, nas cabines de voo direto dos primeiros porta-aviões que uma barreira de emergência especial foi usada, uma barreira que era uma malha forte ou cabo esticado através do convés atrás da área de estacionamento de aeronaves já aterrissadas, projetada para parar fisicamente uma aeronave que pousava sem sucesso antes que ela colidisse com o equipamento à frente, embora tal solução de emergência por si só muitas vezes levasse a sérios danos à própria aeronave mal sucedida e representasse um risco significativo para seu piloto. A solução revolucionária para este problema fundamental foi proposta pela primeira vez por especialistas navais britânicos e consistia em uma ideia bastante simples, mas extremamente eficaz: mudar a zona de pouso imediata da aeronave em relação ao eixo longitudinal geral do navio em um determinado ângulo, geralmente na ordem de 9 a 10 graus, criando assim, de fato, duas zonas funcionalmente independentes no mesmo convés, a parte principal e reta do convés, usada principalmente para estacionar aeronaves e operar catapultas, e uma pista de canto separada projetada especificamente para acomodar aeronaves de pouso. Uma solução geométrica aparentemente bastante simples trouxe um efeito prático colossal. No caso de um pouso mal sucedido, em que a aeronave de pouso não conseguiu engatar nenhum dos cabos do para-raios, o piloto agora recebeu uma oportunidade física real de acelerar imediatamente e fazer uma arremetida segura e desimpedida, uma vez que a própria pista de pouso angular, devido à sua localização deslocada em relação ao eixo longitudinal geral do navio, não estava mais bloqueada fisicamente por aeronaves estacionadas na proa do convés principal, que anteriormente representavam um perigo mortal precisamente em situação de emergência semelhante. A introdução de tal deck angular no projeto de porta-aviões em meados dos anos 50 do século XX, juntamente com a introdução aproximadamente na mesma época do sistema óptico de pouso anteriormente desmontado, é considerada uma das conquistas técnicas mais importantes na história do desenvolvimento da aviação baseada em porta-aviões, que contribuiu mais diretamente para uma redução muito significativa na taxa geral de acidentes e, mais importante, uma redução significativa no número de vítimas durante as operações de decolagem e pouso inevitavelmente arriscadas no espaço relativamente limitado da cabine de comando de um navio em movimento. Já examinamos detalhadamente a estrutura técnica da moderna versão de decolagem vertical do F-35. Mas muito antes do advento de tal tecnologia moderna, na década de 60 do século XX, uma aeronave de combate revolucionária e fundamentalmente diferente à sua maneira decolou pela primeira vez, o que pela primeira vez praticamente provou a própria possibilidade de uso completo em combate de um avião a jato com decolagem e pouso vertical, o Harrier britânico, mais tarde, em uma versão modificada do A-8B, que foi usada ativamente pelo Corpo de Fuzileiros Navais americano nas décadas subsequentes. A solução técnica fundamental subjacente à decolagem e aterrissagem vertical do Harrier difere significativamente do sistema F-35 Bravo discutido anteriormente, que, como lembramos, depende de uma combinação de um ventilador de elevação separado na frente da fuselagem e um bocal giratório do motor principal na parte traseira da aeronave. Harrier usa um sistema fundamentalmente diferente, muito mais conceitualmente mais simples, um único e muito potente motor turbofan Rolls-Royce Pegasus, equipado com 4 bicos giratórios separados, localizados em pares em ambos os lados da fuselagem da aeronave. Esses bicos rotativos são capazes de girar de forma síncrona em um ângulo a partir da posição normal, em linha reta para trás, fornecendo impulso de jato tradicional para voo horizontal, até a posição reta para baixo, fornecendo a sustentação vertical direta necessária para decolagem vertical, pairando no ar ou pouso vertical. Tal sistema, apesar de toda a sua elegância conceitual, exigia habilidade excepcional e controle de precisão do piloto, especialmente durante o período crítico de transição entre o voo vertical puro e o voo convencional de asa nivelada, uma vez que é neste ponto de transição que a aeronave perde temporariamente parte da sustentação aerodinâmica fornecida por uma asa convencional em velocidade de voo nivelado suficiente, sendo forçada a contar com o componente de reação vertical do empuxo, gradualmente decrescente, mas ainda significativo, dos bicos giratórios do motor, desdobrando-se gradualmente para sua posição normal. Um desafio técnico adicional significativo foi garantir a estabilidade geral da aeronave diretamente no modo pairado ou voo vertical lento, para o qual o projeto Harrier forneceu um sistema especial de controle de jato através de pequenos bicos adicionais localizados nas extremidades das asas, no nariz e cauda da fuselagem, usando ar comprimido retirado do compressor do motor principal para criar os impulsos de jato corretivos necessários, compensando os menores desvios da aeronave de uma
Posição estável pairando imediatamente, quando lemes aerodinâmicos convencionais, eficazes apenas quando o fluxo de ar está em um nível suficiente de velocidade, tornam-se praticamente inúteis. O valor tático prático de tal capacidade para vertical foi usado com muito mais frequência na prática de combate real. Decolagem curta de uma pista extremamente limitada, revelou-se extremamente alto, especialmente para o corpo de fuzileiros navais, que opera regularmente a partir de navios de desembarque relativamente pequenos que não possuem um convés de decolagem longo e completo de um porta-aviões de tamanho real, bem como de locais de campo temporários, equipados às pressas nas imediações da linha de frente, completamente inacessíveis aos caças convencionais de design tradicional, exigindo uma pista muito mais longa. A experiência de criação e muitos anos de operação prática do ARIA serviram posteriormente como uma base prática muito valiosa, em muitos aspectos, inestimável para os desenvolvedores de um sistema de decolagem vertical moderno e muito mais complexo tecnicamente do já mencionado F-35 Bravo, que demonstrou claramente na prática a possibilidade fundamental de criar um caça a jato completo e pronto para o combate, capaz de combinar efetivamente as características tradicionais de alta velocidade e manobrabilidade de uma aeronave convencional com a capacidade única de decolagem e pouso vertical, anteriormente considerada a prerrogativa quase exclusiva de helicópteros muito mais simples em sua aerodinâmica. Em 18 de abril de 1942, poucos meses após o ataque surpresa japonês a Pearl Harbor, ocorreu uma das operações aéreas mais ousadas e tecnicamente arriscadas de toda a história da aviação militar, o famoso Doolittle Raid, durante o qual 16 bombardeiros médios B-25 Mitchell baseados em terra, aeronaves nunca originalmente projetadas para operações baseadas em convés, decolaram com sucesso diretamente da cabine de comando do porta-aviões USS Hornet para lançar o primeiro ataque aéreo simbólico diretamente em território japonês. A lógica estratégica de uma operação tão incomum e tecnicamente extremamente arriscada foi ditada, em primeiro lugar, pela necessidade política e moral urgente de infligir pelo menos alguns, mesmo relativamente limitados por padrões puramente militares, mas ao mesmo tempo psicologicamente extremamente significativo ataque de retaliação diretamente em território japonês logo após o traumático e desmoralizante ataque surpresa a Pearl Harbor, demonstrando assim tanto à sua própria população como diretamente ao inimigo a real vulnerabilidade da metrópole japonesa diante de uma potencial retaliação americana, ao contrário da crença então generalizada no próprio Japão sobre a completa inacessibilidade física de seu próprio território a qualquer inimigo potencial. O principal problema técnico era que nem um único bombardeiro baseado em porta-aviões existente naquela época tinha alcance de voo suficiente para realizar tal operação, o que exigia atacar o território japonês a uma distância considerável dele, seguido pela continuação do voo para aeródromos relativamente seguros no território da China aliada, uma vez que o próprio porta-aviões, por razões óbvias para sua própria segurança, não podia se dar ao luxo de se aproximar de uma distância que fosse confortável para a ação, muito menos aeronaves padrão de longo alcance baseadas em porta-aviões daquele período, perto da bem defendida costa japonesa. A solução foi usar um tipo de aeronave fundamentalmente diferente, um bombardeiro médio bimotor B-25, baseado em terra, que tinha um alcance de voo significativamente maior em comparação com as aeronaves padrão da época, mas nunca havia decolado diretamente da cabine de comando de um porta-aviões, que era muito mais curto e objetivamente muito menos adequado para a decolagem de uma aeronave terrestre tão grande e pesada em comparação com sua aeronave longa habitual. Pista terrestre. As tripulações selecionadas para participar de tal operação passaram por um programa de treinamento intensivo especialmente desenvolvido especificamente para esta tarefa única, praticando a técnica de decolagem mais curta, que incluía técnicas específicas para aproveitar ao máximo toda a potência do motor disponível logo no início da corrida de decolagem, uma certa posição muito fora do padrão dos flaps e outros elementos aerodinâmicos da aeronave, bem como coordenação precisa das ações da tripulação em condições de comprimento de corrida de decolagem extremamente limitado, em comparação com a prática usual de solo, ainda mais complicado pelo balanço constante e significativo do mundo convés de um porta-aviões em movimento através de um oceano agitado. A operação em si foi realizada em condições significativamente menos favoráveis em comparação com o plano original. O grupo de porta-aviões foi descoberto por um navio patrulha japonês a uma distância significativamente maior da costa japonesa em comparação com a distância originalmente planejada, muito mais curta, o que forçou o comando a tomar uma decisão difícil de decolar imediatamente a aeronave várias horas antes do horário originalmente planejado e de uma distância muito maior da costa japonesa do que o inicialmente esperado,
o que posteriormente complicou significativamente o já extremamente arriscado voo adicional da maioria das tripulações participantes da operação para o território relativamente seguro da China aliada. Apesar do efeito militar direto relativamente limitado e puramente destrutivo do ataque em si, o significado psicológico e estratégico do ataque do Olitl revelou-se colossal. A operação demonstrou de forma convincente a vulnerabilidade fundamental da metrópole japonesa, que posteriormente teve um impacto significativo em futuras decisões estratégicas do comando militar japonês. E o próprio fato da viabilidade técnica de tal decolagem de um bombardeiro terrestre pesado diretamente do convés relativamente curto de um porta-aviões, aparentemente impossível de acordo com os parâmetros técnicos originais, continua sendo um dos históricos mais marcantes exemplos de como a necessidade militar real pode estimular significativamente a busca e a implementação prática de soluções táticas e de engenharia não padronizadas, à primeira vista tecnicamente absolutamente impossíveis. Já mencionamos o princípio geral da existência de aeronaves de combate de dois lugares e da distribuição de tarefas entre o piloto e o segundo tripulante. Mas a especialidade militar específica e oficial de tal segundo membro da tripulação, um oficial de armas, oficial de sistemas de armas, WSO, ou, na terminologia da Marinha, um piloto observador naval, oficial de voo naval, NFO, merece uma consideração separada e mais detalhada, precisamente como uma profissão independente e altamente especializada, fundamentalmente diferente da pilotagem real de uma aeronave. É importante compreender a diferença fundamental entre tal especialidade e um piloto regular. O oficial de armas, via de regra, não tem acesso direto aos principais controlos de voo da própria aeronave e, com raras exceções de certas situações de emergência, não pilota diretamente, concentrando-se inteiramente em um conjunto muito mais especializado de tarefas relacionadas diretamente ao uso eficaz de armas complexas a bordo e vários sistemas táticos da aeronave. As responsabilidades específicas de um oficial de armas variam significativamente dependendo do tipo específico de aeronave e da natureza da missão de combate que está sendo executada, mas, como regra, incluem o controle detalhado do complexo sistema de radar de bordo da aeronave, os vários aspectos técnicos dos quais já discutimos em detalhes anteriormente, incluindo a identificação precisa e posterior rastreamento de alvos potenciais, a gestão dos containers de observação mencionados anteriormente e o processo associado de designação de alvos de precisão, o planejamento detalhado e posterior coordenação do uso direto de vários tipos de armas aerotransportadas, bem como, em certos tipos de missões de combate, coordenação direta com outras aeronaves do grupo ou unidades terrestres, incluindo a coordenação anteriormente discutida com artilheiros terrestres do STAC. Esta distribuição funcional de tarefas entre o piloto, que está totalmente focado diretamente na técnica de pilotagem e na consciência situacional geral do ambiente aéreo circundante, e o oficial de armas, que é responsável por um conjunto de tarefas muito mais altamente especializado, mas ao mesmo tempo extremamente tecnicamente complexo, de uso de armas de bordo, aumenta significativamente a eficácia geral de combate de uma tripulação de dois lugares em comparação com uma situação hipotética em que uma única pessoa seria forçada a lidar simultaneamente com todo o complexo de tarefas extremamente diversas, exigindo atenção total em condições de uma situação real, muitas vezes muito fugaz, e intensa missão de combate. O treinamento de um oficial de armas, embora fundamentalmente diferente do treinamento do próprio piloto, também inclui uma quantidade bastante significativa de treinamento de voo real, fornecendo a compreensão básica necessária das características e limitações reais de voo de um determinado tipo de aeronave, bem como a capacidade, em certas circunstâncias, principalmente de emergência, de fornecer ao piloto a assistência necessária ou, no caso mais extremo, de assumir certas funções básicas de pilotagem, embora tal cenário seja considerado exclusivamente como extremamente improvável, situação puramente de emergência, e de forma alguma como uma prática padrão e cotidiana de distribuição de responsabilidades entre os membros de uma tripulação de dois lugares. Muitos anos de experiência em interação tática eficaz entre um piloto específico e um oficial de armas específico, voando regularmente juntos como parte da mesma tripulação permanente de um certo tipo de aeronave de combate de dois lugares, muitas vezes leva à formação de um nível excepcionalmente alto de compreensão e coordenação mútua, quase intuitiva, das ações de tal par, aumentando significativamente a eficácia geral de combate da tripulação em comparação com a situação de uma formação aleatória e única de tal par imediatamente antes de uma missão de combate específica, o que enfatiza ainda mais a importância de uma profissão militar tão altamente especializada,
mas que é extremamente importante para a eficácia geral de combate da aviação tática moderna, muitas vezes permanecendo muito menos perceptível para o público em geral em comparação com a figura mais reconhecível e publicamente mencionada com muito mais frequência do próprio piloto de avião de combate. Já examinamos detalhadamente o projeto técnico de um sistema de alerta de exposição ao radar, capaz de reconhecer um tipo específico de radar inimigo detectado pela natureza do sinal de radar recebido. Mas tal capacidade de reconhecer com precisão um tipo específico de ameaça é fundamentalmente impossível sem que a aeronave tenha uma base de dados pré-preparada e detalhada de parâmetros técnicos característicos de todos os tipos potencialmente relevantes de radares inimigos e outros sistemas eletrónicos, a chamada biblioteca de ameaças, ou, numa terminologia mais oficial, um ficheiro de inteligência de missão, Mission Data File. Essa biblioteca de ameaças é um banco de dados eletrónico extremamente detalhado e atualizado regularmente, contendo os parâmetros técnicos exatos de sinais de um grande número de diferentes tipos de radares, sistemas de comunicação e outras fontes de radiação eletromagnética que uma aeronave poderia potencialmente encontrar durante uma missão de combate real em uma região geográfica específica ou contra um inimigo específico. A formação e subsequente atualização regular de um banco de dados tão criticamente importante é uma área separada, muito trabalhosa e tecnicamente complexa de atividade de inteligência militar, combinando dados obtidos de uma série de fontes diferentes, previamente discutida em detalhes reconhecimento de sinal realizado por aeronaves especializadas como o RS-135, dados recebidos de estações especializadas de inteligência eletrônica baseadas em terra, os resultados de uma análise técnica detalhada de amostras de equipamentos inimigos que entram em posse de serviços de inteligência de várias maneiras, bem como uma quantidade significativa de trabalho analítico em sistematização e subsequente interpretação de todas essas informações dispares em um banco de dados único, holístico e, o mais importante, o mais atualizado. A importância crítica da relevância máxima de tal biblioteca de ameaças se deve ao fato de que o inimigo, naturalmente, não está de todo interessado em manter parâmetros técnicos inalterados de seu próprio radar e outros sistemas eletrónicos, modernização regular, mudanças em parâmetros operacionais específicos, ou mesmo melhorias técnicas relativamente pequenas nos sistemas de defesa aérea inimigos existentes podem tornar uma biblioteca de ameaças desatualizada e insuficientemente atualizada, parcial ou completamente ineficaz, potencialmente levando à identificação incorreta do tipo real e, consequentemente, do nível de perigo de uma ameaça específica detectada pela aeronave a bordo. Sistema. É por isso que a atualização de um banco de dados tão crítico é um processo constante e contínuo, e os próprios arquivos de dados de missão específicos, baixados diretamente no sistema de bordo de uma aeronave específica antes de executar uma missão de combate específica, são geralmente atualizados regularmente, muitas vezes com muita frequência, refletindo as informações de inteligência mais recentes disponíveis sobre as características reais e atuais dos sistemas de defesa aérea de um inimigo específico, relevantes para uma determinada missão de combate. Um aspecto adicional significativo é o facto de diferentes versões de tal biblioteca de ameaças, em regra, serem desenvolvidas separadamente para diferentes teatros potenciais de operações militares e diferentes categorias de adversários potenciais. Uma vez que o conjunto específico de sistemas de defesa aérea reais e realmente ameaçadores pode variar significativamente dependendo da região geográfica específica e do adversário real específico contra o qual esta missão de combate específica está sendo diretamente preparada. A importância desse trabalho de reconhecimento e análise, em grande parte invisível ao público em geral, na formação e manutenção constante da relevância de uma biblioteca de ameaças muitas vezes permanece significativamente subestimada em comparação com as características técnicas visuais muito mais visíveis da própria aeronave de combate ou de suas armas de bordo. Mas é na qualidade e relevância de tal banco de dados que depende a eficiência real de todo o complexo de sistemas de bordo de aeronaves responsáveis pela detecção oportuna, identificação precisa e posterior combate eficaz às ameaças reais que uma aeronave pode encontrar durante uma missão de combate específica em condições reais e atuais de um conflito armado moderno. Em uma situação de mau funcionamento de emergência grave em uma extensão significativa de água, quando a possibilidade de uma ejeção segura por algum motivo não estiver disponível ou for indesejável, e chegar ao aeródromo adequado mais próximo para pouso for objetivamente impossível, a tripulação de uma aeronave militar pode ser forçada a realizar um procedimento de emergência extremamente arriscado e tecnicamente complexo: aterrissagem, amarragem, pouso forçado da aeronave diretamente em uma superfície de mar aberto.
Tal procedimento difere fundamentalmente do pouso usual em uma pista dura em uma série de características técnicas e físicas muito significativas que aumentam significativamente o nível geral de risco para a tripulação, mesmo com um pouso tecnicamente competente e mais cuidadoso. A primeira dificuldade significativa reside na interação muito imprevisível e muitas vezes muito desfavorável da estrutura da fuselagem da aeronave com a superfície da água no momento do contacto direto. Ao contrário de uma pista dura relativamente plana e previsível, a superfície da água, especialmente na presença de ondas relativamente pequenas, apresenta uma superfície de contato significativamente menos previsível e potencialmente muito irregular, capaz de causar tensões mecânicas severas, muitas vezes assimétricas, na estrutura da fuselagem no momento do contato inicial com a água, significativamente diferente das cargas muito mais previsíveis e uniformes características de um pouso convencional em uma pista dura. Uma complexidade adicional significativa é criada pela própria especificidade do movimento de um objeto pesado, como um avião, na superfície da água imediatamente após o contato inicial, em contraste com a frenagem relativamente previsível em uma pista dura usando freios de roda tradicionais. Um avião espirrado em uma superfície de água experimenta uma resistência à água muito menos previsível, muitas vezes muito irregular, o que pode causar curvas acentuadas e difíceis de prever ou mesmo destruição parcial da estrutura da fuselagem se o ângulo e a velocidade ideais de contato inicial com a superfície da água. As tripulações de aeronaves militares que realizam regularmente voos longos sobre grandes extensões de água, principalmente aeronaves de patrulha marítima e antissubmarinas, bem como uma parte significativa de aeronaves baseadas em porta-aviões, passam por treinamento especializado obrigatório e repetido regularmente para precisamente este procedimento de emergência extremamente arriscado, mas ao mesmo tempo estatisticamente relativamente pouco frequente, incluindo tanto o treinamento teórico sobre a técnica ideal para derrubar um determinado tipo de aeronave, e, não menos importante, é importante praticar a subsequente evacuação rápida e segura da tripulação diretamente de um já afundado, potencialmente rapidamente a aeronave afundando. Uma atenção considerável no âmbito de tal treinamento especializado é dada à evacuação rápida e mais eficaz da tripulação imediatamente após o momento da aterrissagem, uma vez que a maioria dos tipos de aeronaves, que não foram objetivamente projetadas inicialmente para uma longa permanência à tona, começam a submergir muito rapidamente, muitas vezes em questão de minutos, sob a água após o momento da aterrissagem, o que torna o fator tempo crítico para garantir a sobrevivência real da tripulação em tal situação de emergência. É por isso que o equipamento salva-vidas da tripulação, que já discutimos em detalhe anteriormente, tradicionalmente inclui um certo conjunto de elementos especificamente concebidos especificamente para tal cenário de emergência, coletes salva-vidas insufláveis compactos para uso individual, e em certos tipos de aeronaves e helicópteros maiores também jangadas insufláveis de grupo maiores, ativadas automática ou manualmente diretamente no momento de tal situação de emergência, proporcionando à tripulação uma oportunidade prática real de sobrevivência bem-sucedida ao ar livre. Água até a chegada das forças de resgate, cuja organização detalhada do trabalho também falamos detalhadamente em uma das partes anteriores deste material. Já examinamos detalhadamente o processo geral de teste de novas armas de aeronaves em campos de testes especializados. Mas há uma categoria especial e bastante incomum de alvos de teste, significativamente superior em seu realismo a quaisquer alvos rebocados tradicionais especialmente projetados, caças a jato em grande escala e totalmente voadores, anteriormente em serviço de combate, mas posteriormente, após o descomissionamento, especialmente convertidos para voo completamente não tripulado e controlado remotamente, conhecido sob a designação geral QF, em particular, em relação ao outrora conhecido caça F-4 Phantom, convertido de forma semelhante à variante QF-4. O principal valor prático de tais alvos voadores de tamanho real e totalmente realistas reside no grau excepcionalmente alto de confiabilidade dos testes conduzidos com eles em comparação com os alvos de teste tradicionais muito menos realistas. Um novo míssil ARAR ou sistema de defesa aérea, inicialmente desenvolvido especificamente para destruir aeronaves de combate inimigas reais de tamanho real, pode ser testado contra um alvo de tamanho real verdadeiramente realista que realmente demonstra radar autêntico e fisicamente confiável, assinaturas infravermelhas e visuais de uma aeronave de combate real, em vez da imitação muito menos perfeita de tais características de especialmente fabricadas, muito mais simples e alvos menores mais baratos.
O processo técnico de conversão de um caça de combate desativado em um alvo voador completamente não tripulado inclui a instalação de um complexo especial de controle remoto capaz de substituir completamente todas as funções necessárias de um piloto real. Desde a pilotagem básica da aeronave durante o voo de teste até a execução de certas manobras evasivas pré-programadas ou controladas pelo operador em tempo real a partir do solo, simulando de forma mais realista o comportamento de um caça. Inimigo real tentando ativamente escapar da arma usada contra ele. Armas sendo testadas. Um importante aspecto técnico e, principalmente, econômico do uso de tais alvos voadores de tamanho real é a possibilidade fundamental de seu retorno seguro à base e subsequente reutilização no caso de a arma usada contra eles durante um teste específico falhar ou, devido a certas condições pré-definidas no programa de teste, não ter sido deliberadamente usada para matar, o que permite racionalizar significativamente os custos gerais de tais programas de teste muito caros em comparação com a alternativa hipotética de uso completamente descartável de um alvo tão realista e de tamanho real em qualquer teste. No entanto, uma parte significativa de tais testes, especialmente no âmbito das fases finais e mais realistas de testes de novas armas militares, ainda envolve a destruição real e completa do alvo voador de tamanho real testado diretamente durante um teste específico, o que é uma condição necessária e objetivamente inevitável para obter os dados mais fiáveis e praticamente aplicáveis sobre a eficácia real de combate das novas armas que estão a ser testadas contra um alvo aéreo real de tamanho real. Esta prática de usar aeronaves de combate históricas, outrora amplamente utilizadas, em uma qualidade semelhante e muito incomum de alvos de teste de voo, evoca em muitos veteranos e entusiastas da aviação militar certos sentimentos mistos, muitas vezes muito nostálgicos, uma vez que aeronaves que já foram o equipamento militar avançado de seu tempo e, talvez, participaram de operações de combate reais, completam sua longa jornada operacional precisamente nessa qualidade, fornecendo, no entanto, uma contribuição prática criticamente importante e objetivamente necessária para a melhoria adicional e aumento da eficácia de combate real da geração muito mais moderna de armas de aeronaves que os estão substituindo. Já examinamos detalhadamente os princípios gerais de operação dos sistemas de guerra eletrónica, incluindo a diferença fundamental entre o bloqueio de barragens e o bloqueio de dissimulação. Mas esta área da tecnologia militar continua a desenvolver-se ativamente, e o moderno programa American Next Generation Jammer, a próxima geração de estações de interferência, demonstra claramente a direção específica dessa melhoria tecnológica contínua. A geração anterior de estações de interferência, instaladas, em particular, nas já mencionadas aeronaves especializadas EA Growler, apesar de toda a sua eficiência prática, baseava-se em tecnologia cujos princípios fundamentais remontavam aos anos 70 e 80 do século XX, que, com todas as melhorias técnicas privadas subsequentes, impunham certas limitações fundamentais à flexibilidade e eficácia globais de tal sistema, que estava largamente desatualizado na sua arquitetura básica, contra uma muito mais avançada. Sistemas de defesa aérea modernos e tecnicamente avançados de um inimigo potencial, desenvolvidos ativamente nas próximas décadas. A principal inovação técnica da nova estação de interferência é a transição da tecnologia anterior baseada em antenas relativamente tradicionais, controladas mecânica ou eletronicamente, para a tecnologia muito mais avançada tecnicamente de antenas ativas fase array, semelhante, em muitos aspectos, àquela usada nos mais modernos radares aéreos, cujo princípio de funcionamento já mencionamos em uma das partes anteriores deste material. Esta tecnologia permite um controle muito mais flexível, dinâmico e preciso da radiação eletromagnética gerada, proporcionando a capacidade de configurar simultaneamente vários tipos de interferência independentes e fundamentalmente diferentes, direcionados em diferentes direções contra diversas ameaças de diferentes tipos e naturezas, enquanto ao mesmo tempo concentrando de forma significativamente mais eficaz toda a potência de radiação disponível diretamente em um alvo específico e prioritário, em vez da radiação muito menos eficaz e mais difusa característica da geração anterior de tais sistemas. Uma vantagem técnica adicional significativa é a capacidade significativamente aumentada de um novo sistema de se adaptar de forma mais rápida e flexível às características em constante mudança e melhoria dos modernos sistemas de radar inimigos, incluindo a capacidade mencionada anteriormente de alterar rapidamente a frequência de operação, o que complica significativamente o uso eficaz contra tais sistemas tecnicamente avançados de gerações anteriores de interferências muito menos flexíveis.
O desenvolvimento e a subsequente implementação prática de um sistema de guerra eletrónica tecnicamente muito mais avançado demonstra claramente a corrida tecnológica geral e constante entre sistemas de detecção e destruição em constante melhoria, por um lado, e sistemas em constante melhoria para combater tais ameaças, por outro lado. Uma corrida que, como observamos repetidamente ao longo deste material em relação aos mais diversos aspectos da aviação militar, objetivamente não tem nenhuma solução final, de uma vez por todas alcançada, mas requer desenvolvimento tecnológico constante e incessante de ambos os lados opostos de um confronto tecnológico tão permanente. Já mencionamos o conceito geral dos futuros caças de sexta geração, que envolve uma estreita interação tática entre um caça tripulado e vários alas autónomos não tripulados. Mas este conceito, conhecido em termos gerais como Loyal Wingman, já está a ser implementado ativamente hoje no âmbito de programas experimentais reais muito específicos, o mais famoso dos quais é o veículo não tripulado americano XQ-58 Valkyrie. Em contraste com os drones de ataque tradicionais discutidos anteriormente, como o MQ-9 Reaper, que foram inicialmente desenvolvidos principalmente para missões de reconhecimento e ataque relativamente longas contra alvos terrestres relativamente fracamente protegidos na ausência de oposição aérea séria. O conceito de um ala fiel assume uma natureza fundamentalmente diferente do uso prático de combate, ações conjuntas e estreitamente coordenadas de um veículo não tripulado relativamente barato e amplamente dispensável diretamente junto com um caça tripulado nas condições de combate aéreo de pleno direito e potencialmente de alta intensidade contra um veículo tecnicamente inimigo avançado e moderno. A ideia tática-chave é que um veículo não tripulado relativamente barato e amplamente autónomo poderia assumir uma certa parte das funções mais perigosas e arriscadas durante o combate aéreo, anteriormente executadas exclusivamente por um caça muito mais caro e, o mais importante, tripulado, reduzindo assim significativamente o risco real para a vida humana do piloto, mantendo, e muitas vezes aumentando significativamente, a eficácia geral de combate de todo o grupo tático como um todo. As funções práticas específicas que tal ala não tripulada é capaz de desempenhar dentro de um grupo tático conjunto são muito diversas, desde o papel relativamente passivo de um sensor adicional distribuído, expandindo significativamente a área geral de radar e outras vigilâncias eletrónicas de todo o grupo sem a necessidade de desmascarar o caça pilotado real ativando seu próprio radar de bordo, até o papel muito mais ativo do transportador direto de armas adicionais, aumentando significativamente a munição total disponível para o grupo tático como um todo, até o papel de uma espécie de deliberado isca capaz de desviar a atenção do inimigo, consequentemente, disparar armas, protegendo assim um caça tripulado muito mais valioso. Uma vantagem técnica significativa, principalmente, financeira de tal conceito é a possibilidade fundamental de criar tal ala não tripulada a um custo relativo significativamente menor em comparação com um caça tripulado de pleno direito. Uma vez que o projeto de um veículo não tripulado não exige objetivamente a inclusão de uma parte significativa dos sistemas de suporte de vida e segurança muito caros para um piloto humano necessários em uma aeronave tripulada, o que teoricamente permite que os departamentos militares tenham um número total significativamente maior de tais alas não tripulados em comparação com o número inevitavelmente muito mais limitado disponível car tripulado lutadores. É importante enfatizar que tais programas experimentais, incluindo o já mencionado Valkyrie, hoje ainda estão em um estágio relativamente inicial de desenvolvimento prático e testes, e uma série de questões técnicas, táticas e organizacionais significativas, incluindo o nível aceitável de autonomia real de tais veículos não tripulados em uma situação de combate estressante e em rápida mudança, a confiabilidade e segurança dos canais de comunicação entre um caça tripulado e tais alas não tripulados em condições de contramedidas eletrónicas ativas do inimigo, que já discutimos em detalhes anteriormente, bem como questões fundamentais do grau permitido de autonomia de tomada de decisão por tal veículo não tripulado em relação ao possível uso de armas a bordo, continuam sendo objeto de pesquisas ativas e contínuas e testes práticos, cujos resultados, sem dúvida, terão um impacto significativo em toda a aparência futura da próxima geração de aviões de combate. Cada nova parte deste material apenas confirma o que era óbvio desde o início: o tema da aviação militar é verdadeiramente inesgotável, e por trás de cada história já contada ali invariavelmente se esconde a próxima, esperando nos bastidores.